Olá, segundo ano. Bom dia para todos vocês. Que Deus abençoe o nosso dia e nos dê uma ótima semana. Hoje nós vamos falar de números pares e números ímpares. O que são os números pares? São aqueles que formam grupos de dois e não sobram nenhum elemento. Já os números ímpares são aqueles que formamos os grupos de dois e sempre vai sobrar um elemento. Vejam só os pares. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitinhos. Agora eu vou formar grupos, ó, de dois em dois. Um par, outro par. O que é um par? Ó, um elemento com o outro forma um par. Outro par, outro par e outro par. Eu juntei os pares de dois em dois, ó, não sobrou nada. Então, o número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número 10, ele é par, porque eu juntei os elementos de dois e dois e não sobrou nada. Vou agora colocar aqui 6 triângulos. Vamos formar os grupos de dois em dois. Um par é só juntar um elemento com o outro, forma um par, outro par e outro par. Eu tenho 6 triângulos, juntei elementos de dois em dois e também não sobrou nada. Então agora eu vou colocar 8 círculos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 já. Vamos juntar os pares? Esse elemento com esse forma um par, esse com esse forma outro par, esse com esse forma outro par e esse com esse. Então, tenho 8 bolinhas, juntei de duas em duas e não sobrou nada. Então, o número 8 também é par. Então, sempre que nós quisermos descobrir se uma quantidade é par, vamos juntar os elementos de dois em dois ou vamos estudar sabendo que os números pares terminam em 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8. Todo número par vai terminar em 0, em 2, em 4, em 6 e 8. Por exemplo, 18. Eu tenho o número 18. Eu posso fazer 18 bolinhas e ir juntando de duas em duas. Se não sobrar nada, eu boto 18 bolinhas. Se eu for juntando os pares de duas em duas e não sobrar nada, 18 é par. Ou, se eu olhar o último número, o número 18, quem é o último algarismo? O 8. Então, eu sei que toda a quantia, todo o algarismo terminado no número 8 é par. Vamos agora para os números ímpares? Os números ímpares são aqueles que formaremos os pares de dois em dois e sempre vai sobrar um elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos formar os pares. Esse com esse outro par, esse com esse outro par, esse com esse outro par e esse com esse outro par. Sobrou alguma coisa, gente? Não sobrou nada. Então, os números ímpares são aqueles que, quando juntamos os elementos de dois em dois, não sobra nada. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Vamos formar os pares? Esse com esse é um par. Esse com esse é um par. Sobrou algum? Sim. Sobrou esse aqui, ó. Eu formei os pares e sobrou um. Então, 5 é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos formar os pares? Um par, esse com esse, outro 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 par. Eu tenho com quem formar par? Com esse aqui? Não. Então, o número 11 é ímpar, porque eu formei um par, outro par, outro par, outro e sobrou um elemento.
Então, números ímpares são aqueles que, quando eu formo pares de 2 em 2, sempre vai sobrar um elemento. E os números ímpares, eles terminam em 1, em 3, em 5, em 7 e 9. Achei o número aqui, ó. 133. Nossa, eu vou ter que fazer 133 bolinhas para formar pares? Não, é só olhar o último algarismo, ó. O último algarismo terminou em quê? Em 3. Então, toda a quantia, todo número que terminar em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9, ele é ímpar. Então, o número 133 terminou com qual algarismo? Terminou com o algarismo 3, então ele é ímpar. 133 é um número ímpar. Aí no livro vocês têm aí números pares e números ímpares. Você sabe dançar? Veja as crianças, elas estão se divertindo. Agora observe atentamente e responda. Vocês têm aí um grupo, né? Vocês vão contar quantas crianças tem. E as que estão de mãos dadas formaram par, né? E sobrou apenas uma criança, olha só. Então, embaixo vocês irão responder sobre essa cena. Tá perguntando quantas duplas estão dançando? Sobrou algum par? Dupla é quando tem dois elementos ou duas pessoas. Agora nós temos aqui na página 394 objetos do cotidiano. Para quem não sabe, cotidiano são os nossos dias, todos os dias. O nosso dia a dia nós chamamos de cotidiano. São imagens bem familiares. Quando a Pro fala que são imagens familiares, é que não é que pertence à nossa família, que são imagens que nós vivenciamos, que nós vemos todos os dias. Observaram? Nas imagens da página anterior, estão vários objetos comuns do dia a dia. Na produção atual desses objetos são usados vários materiais. Então, como nós acabamos de ver, nós temos objetos que nós usamos no dia a dia. E esses objetos, eles são fabricados de diferentes materiais. Nós temos aqui uma caixa de leite. Ela, aparentemente, nós olhando assim, quando nós olhamos para ela, vemos que, ela é de papelão, né? Mas ela tem uma sobrecamada que veremos na página seguinte. Nós temos o polietileno, que é um plástico. Nós temos papel, várias camadas, e vamos ver como ela se tornou. Aqui nós temos um brinquedo de criança, de plástico, né? A caneta, que muitas vezes a gente fala, ela é de acrílico, que é um plástico, ela tem borracha e tem tinta. Nós temos aqui uma carteira, a mesa e a cadeira são feitas de madeira e ferro. Nós temos uma mochila de material sintético, tem borracha, muitas vezes a mochila pode ser de couro ou de tecido. Nós temos a garrafa de vidro, né? O vidro aqui. Nós temos um tênis, muitas vezes são de borracha, material sintético também, ou vem tecido. Então, durante o nosso dia a dia, nós utilizamos diferentes objetos feitos de diferentes materiais. Por exemplo, se nós observarmos a nossa casa, nós vamos começar olhando. A nossa casa, ela é feita de tijolos, ela tem ferro, ela tem cimento. O telhado é de madeira, as telhas já são feitas de outro material. Tudo que nós temos dentro de casa, cada coisa é feita de um material. Então, durante o nosso dia, nós nos deparamos com coisas de diferentes formas e feitas de diferentes materiais. Olha só a caixa de leite que vimos na anterior. Ela é feita de 6 partes, ó. Polietileno, que é um plástico, o papel, aqui vem mostrando, ó, polietileno, o papel, de novo polietileno, que é o plástico, folha de alumínio, de novo polietileno e de novo polietileno. Olha só,
Ela é feita de polietileno, depois papel, depois de novo polietileno, depois a folha de alumínio, depois polietileno de novo e polietileno. Então, isso quer dizer que o que mais compõe, o material que mais compõe a caixa de leite é o polietileno. Ele é um plástico que permite o alimento dentro da caixa não estragar, ficar na temperatura ambiente, não precisar ser refrigerado logo de imediato. Você pode levar alguns minutinhos com ele fora da geladeira, né? E não permite o vazamento. Então, aqui embaixo vocês têm uma atividade. Aí tem assim, essas embalagens permitem que o produto não precise ser refrigerado, pois o conservam em temperatura ambiente. Aí embaixo vocês têm a atividade. Na atividade tem de que são feitos, do que são feitos do que são feitos os outros objetos das imagens na página 68. A Pro tá vendo uma coisa e lendo outra. Aí vocês vão observar todos os objetos que eu mostrei logo no início do livro, que é a página 394, e vocês vão dizer do que são feitos estes objetos. Em seguida, vocês vão para a página seguinte e vão continuar dizendo do que são feitos todos estes objetos que vocês têm aí logo na página. Em seguida, vocês têm aí, olha só, segundo ano, responda a página 175, leia e responda 395, 396 e caderno. Separe as sílabas da palavra pescoço, aguardente, cotidiano e festejando. Depois das palavras acima, quais são? Polissílabas, aquelas que têm de 4 a mais de 4 sílabas, trissílabas, as que têm 3 sílabas. Número 3, cite 10 números pares. Lembram do que a Pro falou, né? Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Depois, número 4, circule os números ímpares. O 5, o ano que você nasceu, ele é par ou ímpar? E o ano em que estamos, é par ou é ímpar? Tenha uma boa atividade, beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.